E agora a gente conversa com o nosso comentarista, Joel Pinheiro da Fonseca, sobre a fase de transição em São Paulo, anunciada hoje pelo governo do estado. Joel, boa tarde para você, valeu por participar do Jovem Pan Agora. Como é que você avalia essa decisão neste momento da pandemia aqui no estado de São Paulo? Bom, em primeiro lugar, boa tarde, Kalina, boa tarde a todos os ouvintes. Olha, eu avalio essa mudança de estágio, na verdade, uma criação de uma nova fase, a fase de transição, como uma medida de prudência do governo de dizer, estamos melhorando na ocupação dos leitos, estamos melhorando a queda do número de pessoas que precisam de internação, portanto, podemos começar uma certa reabertura. Uma reabertura lenta, eu não tenho dúvida que decepcione algumas pessoas que esperavam, por exemplo, restaurantes abertos desde já, mas pelo menos um primeiro passo no que, daí mais uma semana, aí sim poderemos ver a volta, quem sabe, do estágio laranja, no qual restaurantes, estabelecimentos que podem contar aí com pessoas, frequentadores, sentados, possam voltar a funcionar. E agora, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar da CPI da Covid-19. Joel, você acha também que esse é o momento, no momento praticamente do auge da pandemia, abrir uma comissão que investiga o presidente Jair Bolsonaro por supostas omissões aí durante esse período de pandemia? Será que por estar num período tão caótico e crítico do Brasil, essa CPI não perde um pouco da importância, não enfraquece? Olha, a gente poderia discutir o timing perfeito dela, Kalina, mas uma coisa é fato. O próprio governo federal diz que as mãos dele ficaram atadas e que, portanto, ele não pôde fazer nada durante a pandemia. Bom, se esse é realmente o caso, então não importa se a CPI vai acontecer agora, se vai acontecer daqui a alguns meses, se vai acontecer daqui a um ano, porque o governo federal admite que está fazendo muito pouco ou quase nada. Eu não vejo essa CPI atravancando ou impedindo qualquer ação relevante do governo federal, ou mesmo uma discussão potencialmente importante também de projetos de lei imediatos no Congresso. Acho que nada disso vai travar. Eu acho que isso é muito mais um artifício usado por quem quer impedir a CPI de todas as maneiras do que um motivo real. As medidas administrativas, as medidas de saúde pública, as políticas públicas necessárias neste momento continuarão sendo efetivadas, seja pelos municípios, seja pelos estados, ou seja, quando necessário também, pelo governo federal. A CPI não trava nada disso. O que a CPI quer fazer é ela dizer, opa, peraí, a gente já está correndo há um ano, um pouco mais de um ano, na verdade, já, desta pandemia, desde que as medidas iniciaram. O que o governo federal fez durante esse um ano? E essa é a pergunta central. Houve condutas criminosas do governo federal? A gente sabe que a situação do Brasil agora não é nada boa. A gente vê o mundo inteiro melhorando. A gente vê cenas na Inglaterra, por exemplo, das pessoas voltando aos bares. A gente vê em Israel pessoas dançando, mesmo países que não estão tão avançados quanto os Estados Unidos, outros países europeus, no mínimo, a gente vê a melhora do número de casos. Aqui no Brasil, não. Ô, Por Joel, que a gente chegou nessa situação tão grave? Realmente, mas assim, a gente viu ontem a decisão do Supremo, Lula está elegível realmente para 2022 e a situação, como você mesmo disse aqui do Brasil, não é uma situação favorável para o presidente, para o governo federal, por conta dessa crise sanitária, crise econômica, com Lula de volta no cenário, com esse momento fragilizado do governo federal, como será que ficará o cenário eleitoral em 2022? Bom, se a gente fosse ter eleição agora, parece muito claro, Seria um segundo turno Bolsonaro e Lula. Neste momento, não tem nenhuma força que sequer chegue perto desses dois. E neste momento, tudo indica que Lula venceria. Agora, a eleição não é agora. Então, uma primeira mudança que eu penso é o seguinte. Em 2022, muito provavelmente, a pandemia já será passada. A gente já terá superado, mesmo com a má gestão, a gente terá superado aí os males da pandemia, a vacinação vai pegar tração, vai fazer seu efeito ser sentido. Segundo lugar, é possível que a gente esteja, isso é um pouco mais incerto, mas é possível que a gente esteja num período de expansão econômica depois da retração que a gente viveu nesses tempos. Portanto, daqui até o próximo ano, até 2022, possivelmente o cenário melhore um pouco para o presidente Jair Bolsonaro, porque a gente sabe que passando a pandemia, melhorando a economia, se é que ela vai melhorar mesmo, o cenário para ele se torna mais otimista, as pessoas se tornam mais confiantes e, portanto, tendem a votar novamente no presidente em exercício.
Agora, o que a gente também não sabe quanto a 2022 e o imponderável? Que outras mudanças podem vir chacoalhar o cenário nacional, o cenário social e o cenário político e podem mudar completamente esse quadro. Mas, neste momento, como você bem disse, o Supremo agora ratificou a decisão do Fachin. Eu considero um absurdo, inclusive, para a nossa segurança jurídica, você mudar de fórum depois de transcorrido tanto do processo, já julgado em segunda instância, enfim, eu acho um absurdo a decisão, mas foi ratificada. Essa não vai voltar. Então, agora sedimentou uma situação. Lula será candidato. Acho melhor todo mundo trabalhar com isso, porque é altissimamente provável, é quase certo que ele será candidato. Bolsonaro será candidato. O que pode mudar no cenário daqui para frente? Se fosse agora, seriam esses dois. Mas talvez novas mudanças surjam para mudar ainda mais o cenário eleitoral. Como você mesmo disse, né? Até lá muita coisa pode acontecer, muita água pode rolar embaixo dessa ponte. Obrigada, Joel, pelas informações. Bom fim de semana para você. Kalina, um ótimo fim de semana e um ótimo fim de semana para todos os ouvintes. Obrigada.